Olá, meu nome é Guilherme Cossenza Silva, sou graduando em História na Faculdade Federal de Ouro Preto e pesquiso uma iniciação científica sobre a cartografia urbana na cidade de Paris do século XVIII. Esse estudo tenta demonstrar as relações entre o espaço, corpo e a sociedade. A pesquisa sobre a cartografia urbana de Paris no século XVIII revela a relação intrínseca entre o espaço urbano e a dinâmica social, destacando como os mapas não apenas documentam, mas também influenciam as interações humanas. O estudo das representações cartográficas nos permite entender a evolução e suas implicações sociais na sociedade francesa da época. O objetivo principal desse estudo é analisar a cartografia urbana de Paris no século XVIII, abordando a relação entre os mapas e a transformação da sociedade. A pesquisa visa compreender como a representação espacial reflete e influencia as dinâmicas sociais e a percepção do espaço pelo indivíduo. A cartografia desempenha um papel fundamental na compreensão das dinâmicas urbanas, permitindo visualizar as relações sociais e a organização do espaço. No caso de Paris, os mapas do século XVIII são cruciais para entender como a cidade evoluiu e como as intervenções urbanísticas moldaram as relações sociais e culturais. A Paris do século XVIII é marcada por significativas transformações sociais, políticas e urbanas. A cidade, em crescimento populacional e de grandes migrações, exigiu novas maneiras de organização do espaço, que são retratadas nos mapas da época, refletindo as mudanças na vivência coletiva e as aspirações da população. A metodologia utilizada neste processo envolve um rigoroso processo de revisão bibliográfica e levantamento de mapas históricos, vital para entender o contexto de Paris do século XVIII. A pesquisa foca na análise crítica das fontes e na construção de um dossiê cartográfico. O levantamento dos mapas foi feito principalmente por meio da Biblioteca Nacional da França, utilizando a plataforma Gallica. Foram selecionados mapas do século XVIII que ilustram as transformações urbanísticas de Paris e os conceitos geográficos relevantes à época. As fontes utilizadas abarcam uma coletânea de mapas e textos produzidos por cartógrafos e letrados parisienses do século XVIII. Informações foram extraídas de plataformas como a Gallica, que permite o acesso a materiais raros e significativos para pesquisas sobre a dinâmica urbana da época. Não foi utilizada uma fonte precisa nesse slide, pois a imagem é de exclusividade de algumas plataformas. Os mapas de Paris do século XVIII são fundamentais para entender as dinâmicas urbanas e sociais da época. Esses registros cartográficos não apenas documentam a arquitetura e o planejamento urbano, mas também refletem as transformações na sociedade parisiense. Os mapas do século XVIII apresentam uma riqueza de detalhes sobre a configuração urbana de Paris. Eles evidenciam as ruas, praças e edifícios, refletindo tanto a estética quanto as intenções de planejamento urbano dos profissionais da época. Os mapas foram elaborados por geógrafos e letrados de grande destaque na sociedade francesa que dominavam conceitos urbanísticos. A seleção cuidadosa dos mapas para o nosso dossiê cartográfico reflete a experiência e o conhecimento desses profissionais do espaço urbano. As transformações urbanas em Paris registradas nos mapas refletem a demarcação de novas áreas e a interseção social. Essas alterações não apenas definiram a forma física da cidade, mas também moldaram algumas relações sociais e políticas que constituíram eventos como a Revolução de 1789.
A relação entre o espaço urbano e a sociedade parisiense do século XVIII revela importantes intersecções entre as construções urbanas e a vivência cotidiana. A analogia entre corpo humano e espaço construído ajuda a entender como as interações sociais moldavam a cidade e como os cidadãos, por sua vez, se moldavam a ela. Richard Sennett argumenta que existe uma forte analogia entre corpo humano e a estrutura urbana em seu livro Carne e Pedra. Assim como o corpo possui regras funcionais, a construção urbana segue lógicas essenciais que direcionam as interações no espaço público. A interação entre os parisienses nos espaços compartilhados gera um novo tipo de sociabilidade. Os habitantes da cidade passam a criar coletividades onde os espaços comuns foram redefinidos, influenciando comportamentos e relações sociais. As transformações urbanas do século XVIII impactaram diretamente na vida cotidiana dos parisienses. O aumento da população e a superlotação trazem novas dinâmicas sociais, convertendo ruas em espaços vivos de interação e reivindicação. As contribuições da pesquisa sobre a cartografia urbana de Paris destacam suas implicações sociais e sugere caminhos para as investigações futuras. A pesquisa proporciona uma nova compreensão da cartografia urbana de Paris, revelando como os mapas do século XVIII refletem as mudanças sociais. O estudo revela como a cartografia atua não apenas como registro físico, mas também como um reflexo das dinâmicas de poder e das interações sociais em Paris. A continuidade da pesquisa pode se beneficiar na análise comparativa com outras sociedades do século XVIII. Além disso, o uso de novas tecnologias pode aprofundar o entendimento e a evolução das interações sociais e espaciais ao longo da história.